povo, minha pova, tudo bem com vocês? Sou o Silvio. Eu sou a Fernanda. Estamos aqui no nosso localzinho de descanso e o nosso tema do vídeo de hoje são dicas para você que tem um sonho e tem um desejo e está em busca de realizar, de ter um sítio, de ter uma chácara, de ter um espaço para fazer uma desconexão, né? Ou até mesmo morar, quem sabe, né? Quem tem um propósito maior ainda de viver num ambiente rural. Beleza? São 10 dicas e mais uma dica bônus. Opa, que é uma das mais importantes, eu acho. Fica até o final aí, porque essa dica bônus é uma dica importante. Não perca. E desde já, se você gosta dos vídeos que a gente tem postado, se você gostou desse vídeo, dá aquele joinha pra gente. Se possível, se inscreva no nosso canal. Beleza? Defina muito bem seus objetivos. Pessoal, isso é uma coisa importante. Você tem que entender quais são os seus objetivos, para quê? Qual é a finalidade do seu espaço? Como é que você vai utilizar? É para morar, definitivamente? É para lazer? É para produzir alguma coisa? Né? Porque dependendo do que você definir, vai influenciar a questão de clima, vai influenciar a questão de localização e etc. Né? No nosso caso aqui, o nosso propósito era lazer, era definir um local para a gente passar um final de semana, de vez em quando, se desconectar da nossa rotina, que hoje nem tanto, mas na época era muito estressante, né? E o nosso espaço, né, que a gente vai mostrar para você em algum momento aí, ele tem funcionado com esse propósito maravilhosamente bem. Estamos no local aqui, escutando o canto dos passarinhos, à noite o sapo e usufruindo aqui do contato. Desconectado do mundo. Desconectado do mundo. Então pensa direitinho no objetivo, porque isso vai ajudar a escolher localidade, né? Como o Silvio falou, investimento, né? Se for para lazer vai ser um pouco mais alto, né? Mas tudo devagarinho também, no tempo que for dando. A nossa casa que está aqui nos fundos, né, ao fundo do vídeo, podemos dizer que ela ficou totalmente pronta com 10 anos. Né? 10 anos a gente vai fazendo aos poucos, conforme nossos recursos, mas a gente começou a usufruir do espaço, já com 1 ano a gente já estava usufruindo do espaço. Escolha bem o terreno. A escolha do terreno é extremamente importante para poder casar com a sua finalidade, né? Nem sempre o melhor preço ou o maior terreno seria a melhor opção, né? O terreno tem algumas particularidades, muitas que devem ser levadas em consideração. Localização, a questão de solo, clima, área útil a se utilizar, que às vezes você compra vejo o pessoal comprar muito terreno em costa, né? Aí para construir alguma coisa, certamente é muito mais difícil, ou às vezes tem boa parte do terreno é brejo. No nosso caso, nós tivemos esse problema no início, nosso terreno tinha boa parte do terreno era brejo. No geral, o nosso espaço ele é relativamente plano. Eu acho que mais de 50% do nosso terreno ele é plano. Então isso é um ponto positivo, né? Uma coisa que o pessoal também sempre dá a dica é com relação à água, né? Água é um fator, água e luz, sem isso a gente não vive hoje, né? E talvez acrescente até a questão de internet. Mas vamos lá, água e luz primordial. Então você tem que ver qual é a viabilidade de água na tua localidade. Isso é uma coisa muito importante. Sobre a água, né, veja qual é a viabilidade, né? Se tem água corrente dentro do seu terreno, do terreno que você está querendo adquirir. Se é um terreno que vai te proporcionar a possibilidade de furar um poço,
né? E se tem um lençol freático acessível, tá? Porque essas coisas são trabalhosas e custam dinheiro. Ou se tem encanamento, no melhor dos casos, água encanada na localidade, né? Nós, quando adquirimos aqui, uma das primeiras coisas que nós tivemos que fazer era um poço. Nós não tínhamos água disponível no terreno e tampouco água encanada na rua. Hoje, já depois de 10 anos, surgiu a água encanada aqui na rua, né? Então hoje a gente usufrui de uma condição de conforto com relação à água, porque temos água encanada. Falta de vez em quando, muitas vezes falta água, mas mesmo assim a gente criou formas de armazenar água para não ficar sem água, né? Outra coisa é a luz elétrica. Às vezes você compra um terreno e a parte utilizável do terreno fica longe da porteira até o local onde você vai conseguir usufruir, construir uma casa, alguma coisa. Esse custo é seu, né? A mesma coisa é terraplanagem, né? Às vezes o início do terreno, onde está próximo à pista de acesso, é um terreno acidentado, com charco, com morro, alguma coisa que não é o local ideal para você construir. Às vezes você só vai poder construir 50, 100, até mais metragem. Então pensa nisso, porque toda a infraestrutura de elétrica da tua porteira para dentro fica a seu critério. Inclusive a terraplanagem, né? Você fazer o acesso à pista, isso custa muito dinheiro, e a manutenção desse acesso. De vez em quando cai uma árvore, cai uma barreira, alguma coisa assim. Então fique atento a isso. Evite exageros no início. Essa é a nossa terceira dica, né? Uma dica que eu dou é planeje bem a construção, vai fazendo em etapa, vai curtindo, ainda que você não tenha uma edificação para dormir, para passar o dia, vai curtindo as visitas, fazendo as coisinhas, plantando um negocinho, para você sentir um pouco do trabalho que dá, né? E na pior das hipóteses, você entender que não é a tua praia, né? Dá tempo de sair sem tomar muitos prejuízos, né? Tem como tentar repassar e revender o terreno. Isso acontece, tá? Com algumas pessoas. Eu refleti muito, eu particularmente, com relação a isso. Será que eu vou aguentar o rojão? Será que eu não vou? Será que eu gosto mesmo? Porque no final das contas, isso é um hobby, né? No nosso caso, que era para lazer, isso é um hobby. Mas quem curte o hobby, quem gosta, aquilo não é sacrificante, é prazeroso. A mesma coisa é o sítio, entendeu? E algumas pessoas cometem uma falha, talvez, né? De, eu vou fazer uma casa, vou construir uma edificação com 6 quartos, 4 quartos. E isso consome recurso. Então, às vezes, antes mesmo de você conseguir usufruir do espaço, tirar proveito daqueles momentos agradáveis de família, né? Antes mesmo você já se cansou, porque aquela obra, né, você planejou algo grande e o teu recurso já acabou, e aí daqui a pouco você começa a ficar escravo daquilo e acaba não avançando e se frustrando também. Isso foi uma coisa que foi mais pensada por ele mesmo, porque por mim fazia, por exemplo, uma sala grande, né, aquelas construções altas e tudo, mas eu confesso que depois eu entendi, porque se a gente fosse fazer isso, ia demorar mais para a gente conseguir finalizar, né? Porque tudo é o custo. A gente foi por etapas, a gente começou pela fundação, primeiro teve o aterro, né? Falando aqui só da parte da casa, teve que aterrar, porque o nosso terreno é um pouco mais baixo do que a rua. 1 metro de aterro, e aí depois a segunda etapa foi a parte de alicerce, depois subimos as paredes, os pilares, as vigas, e depois a laje. Depois de parede, laje e viga, a gente começou a usufruir do espaço, já tivemos condição de usufruir do espaço, né? E que vem nos permitindo, né, fazer aí sim melhorias ano a ano, fazer uma reservazinha de valor para incrementar aqui e acolá e tudo.
que resultou no final de 10 anos aí. Aí fizemos uma varanda, aí depois área de churrasqueira, aí esse ano conseguimos fazer um campinho de futebol, a piscina, né? A gente pretende botar vídeo aí, que a gente tem registro desses momentos aí de construção, compartilhar talvez em outro vídeo, para vocês entenderem a dinâmica da construção do nosso ambiente. Até agora, tá gostando? Dá um likezinho pra gente aí. Escolha bem a localidade e a proximidade com o centrinho. É importante você levar em consideração isso, porque a distância que você vai estar de um centro comercial ou de um centrinho comercial. Escolha da localidade e proximidade a um centrinho. Essa é a nossa quarta dica. E é importantíssima, porque você tem que estar relativamente próximo ao local, caso você precise de um atendimento médico, comprar alguma coisa que quebrou, comprar alguma coisa que você esqueceu, repor alguma coisa que está faltando, né? Eu indicaria aí algo em torno entre 5 km a no máximo 10 km de distância de um centro comercial. Se você está muito afastado e o acesso é muito difícil, pensa direitinho, porque às vezes o preço do terreno está bom, é um terreno grande, mas esse translados é difícil, então leve em consideração isso, tá? Nós estamos aqui a 5 km aproximadamente de um centrinho comercial mais próximo, onde a gente consegue sanar todas as nossas necessidades. Farmácia, padaria. Se o acesso for difícil, você vai ter dificuldade, por exemplo, com entrega de material de construção na hora de você construir. Nem todo mundo vai querer te entregar lá, vai ter condição às vezes de te entregar, né? Aí esse frete ele pode não estar acessível ou pode estar mais caro pela localidade que você escolheu. Entendeu? Fica atento a essa dica daí. Vamos para a próxima dica. Nossa quinta dica, água. Já falei lá atrás um pouquinho sobre isso, mas vou voltar no assunto por se tratar de um recurso muito importante. Para você que não tem água, não tem água natural passando pelo seu terreno, eu acho que isso não é um fator que deva te tirar da aquisição de um terreno, né? Existem outras formas de você ter água, claro, avaliando o seu propósito, se for propósito de veraneio, de sitiante, como é o nosso caso. Claro que se você pensar em produzir alguma coisa, plantação, alguma coisa, aí esse recurso, ele não basta ele existir, ele tem que ser abundante. Mas no nosso caso aqui, no caso de você ser sitiante, existem recursos, né? Que cisterna, pode construir uma cisterna. Na maioria dos terrenos, né? Na maioria dos terrenos, a construção de um poço, ele é viável, tá? Pela experiência que eu tenho aqui na roça. E você ainda tem, dependendo do seu clima, a possibilidade de fazer uma cisterna e captar a água da chuva. Pensa nisso e vê se essa é a melhor alternativa para você ou se você vai ter que buscar uma outra alternativa. Mas também essa captação pode servir como uma segunda opção também, né? Ter Sim. a sua primeira e também utilizar desse recurso. Pode ser algo complementar, né? Não ser o principal. Boa dica da Fernanda aí, tá bom? Vamos para próxima dica. Facilite o acesso ao sítio. Nossa sexta dica, facilite, o que significa escolha bem o local de entrada do seu sítio. Na hora de construir o seu acesso à porteira, no caso nosso, nós construímos 2 pilares com um telhado em cima, um pórtico, digamos assim, né? Faça o mais amplo possível e considere a condição de altura. Por quê? Lembre que por ali vai ter que passar caminhões em alguns momentos
trator e etc. Entendeu? Então, tudo cuidado. Inesperado no sítio. Aqui a gente já precisou de reboque. Já precisamos de reboque para rebocar o reboque que veio rebocar o carro que não rebocou. É engraçado. Preso. O reboque também ficou atolado aqui. A outra foi, recebemos amigos com motorhome. Nós recebemos uns amigos aqui com motorhome. Aí nossa porteira lá não dava condição do motorhome entrar por causa da altura. E aí nós acabamos de ter que abrir um pedaço de cerca lá que estava pronta para ele entrar e posteriormente sair depois. Aí deu tudo certo. Só um detalhe que poderia ser... A situação que a gente está passando agora é do caminhão-pipa, né? A gente tem esse acesso lateral, que aí ele consegue chegar bem do ladinho da caixa. Mas se a gente não tivesse a nossa entrada, eu não sei se ele passaria lá, né? Embora a gente fez alto, mas... a gente quando fez, a gente imaginou que um caminhão passaria. Eu pensei nisso, tá? Eu pensei nisso, só que na prática a coisa não aconteceu bem dessa forma. O acesso, lembra que além do seu veículo, outros veículos grandes precisarão entrar na sua propriedade. Beleza? Considere a internet e a comunicação. Nossa 7ª dica. Meios de comunicações. Hoje em dia é o celular e a internet, se possível. Né? Por quê? Considere isso porque comunicação é importante, ao menos o celular. E se puder a internet, melhor ainda. Isso vai te dar condição, inclusive, de repente passar um período um pouco maior, um dia de folga, uma semana de folga ou férias. Trabalhar home office. Quem trabalha home office. Então, se a internet é importante para você a nível de trabalho, considere na região que você, antes de comprar, avalie, converse com os vizinhos da localidade. O sinal do celular, né? E o sinal do celular e que tipo de operadora que pega lá. Que tem lugar que pega uma operadora e não pega outra. Aqui o nosso sinal de celular, ó, é fraco, independente da operadora, mas a gente tem a internet que nos permite usar o telefone via WhatsApp, né? Então, vamos para a próxima dica. Documentação. Nossa 8ª dica aí, documentação. A gente sabe que o terreno ideal é um terreno escriturado, né? Porém, são os terrenos, a partir do momento que ele está escriturado, como outras coisas, se ele te traz benefício, ele te traz mais custo, né? Mas é o caminho certo. Para quem não quer se envolver ou correr risco de se envolver em problemas, busque essa solução como primordial, né? Eu sei que em algumas localidades você tem até dificuldade de encontrar terrenos escriturados, né? Propriedades escrituradas, porque é um hábito comum aqueles contratos de gaveta, né? Se porventura você for nessa linha de contrato de gaveta, tome muito cuidado. Não leve em consideração apenas o que está sendo dito pelo seu vendedor, né? Porque o vendedor, ele quer vender, o propósito dele é vender, né? Escute o que ele tem a te passar sobre o terreno, sobre antigos donos, sobre propriedade, e busque, principalmente na vizinhança, saber qual é o histórico, informações sobre o terreno que está sendo ofertado para ti, ok? Para saber de que forma ele vem sido passado de um para outro, quem é de fato o dono, se a informação bate com aquilo que o vendedor está te passando. Qualquer coisinha diferente disso, cuidado, né? Nós acabamos adquirindo, sem muita orientação, como eu já falei. Dessa forma, graças a Deus, nós não passamos nenhum tipo de problema na hora de legalizar o terreno, tá? Mas antes desse terreno, nós tínhamos uma oferta de um outro terreno bem mais legal,
na minha visão, porém começamos a identificar problemas aí com relação a essa questão de venda, seria feito da mesma forma, contrato de gaveta, né? Não vamos entrar nesses detalhes, mas se eu insistisse, movido pela ansiedade, né? E a vontade de iniciar e comprar logo, talvez eu tivesse entrado pelo cano, né? Mas depois fica aqui na mesma localidade da gente, a gente veio descobrir que esse terreno estava embaraçado, um problema familiar, de herança e etc. Vamos para a próxima dica. Faça amigos na vizinhança. Gente, isso aí tem sido fundamental e primordial para nós aqui. A gente, desde o início, né, a gente busca assim o contato, tá? A gente não fica esperando contato, a gente buscou o contato com os nossos vizinhos aqui. Alguns vizinhos é sitiante também, vem no final de semana, outros são moradores. Principalmente os moradores, é muito importante fazer uma boa relação, construir uma boa relação, uma boa amizade, cooperativismo aqui, junto aos vizinhos, porque ajuda muito para você que não está lá no dia a dia. Qualquer coisa que acontece de errado aqui na vizinhança, principalmente dentro do meu terreno, um ou outro vizinho acaba me ligando: Silvio, aconteceu isso, Silvio, tem que dar um pulo lá porque quebrou uma árvore, caiu não sei assim assado, né? Caiu em cima do fio que alimenta a sua casa, possivelmente você está sem luz lá, dá uma olhada, imagina só, ficar sem luz. E descobrir isso no final de semana que você está vindo para curtir, né? Se você souber com antecedência, melhor ainda. Já tive períodos aqui, antes de ter água encanada, de precisar de água. Pô, foi meu vizinho que me salvou, e não foi uma, nem duas, nem três, várias vezes. Então é muito importante investir nessas relações, e se empenhar para desenvolvê-las. Tá bom? Essa é uma dica importantíssima e é muito bom, é bom que a gente interaja com nossos vizinhos, tá bom? É agradável. Aproveite o contato com a natureza. Isso aí, gente, essa é a parte gostosa, a parte gratificante, que a gente mais gosta, né? Que eu acho que a maioria de todos vão buscar quando pensam em adquirir ou visitar ou passear no local de natureza, né? É sentar um pouco, analisar, valorizar, às vezes um passarinho, né? Às vezes até mesmo uma serpente, uma qual o pessoal tem pavor, aqui a gente não mata. Às vezes tem uma ave diferente, um tucano, papagaio, tem época que tem muito, mico que aparece. Né? Nós já vimos aqui família de furão no nosso quintal, é um bicho bem interessante, né? São esses momentos. O prazer também de plantar alguma coisa, eu acho isso muito interessante, eu particularmente gosto muito. Você pegar um pedacinho de alguma coisa, né? Uma semente pequenininha, ter o prazer de fazer um buraquinho, botar, ver aquilo brotar, crescer. A gente tem muitas árvores aqui, e a gente vai mostrar isso no próximo vídeo aqui, que eu tenho o prazer de dizer que eu plantei no caroço, né, na semente. E hoje são árvores aí com 2, 3, 4 metros de altura, dando frutos. Isso é uma interação com a natureza, né? Você alguma coisa de natural, de frutificante, veio através da sua ação. Isso é muito gratificante. E aí, dependendo do seu espaço, né? A gente hoje tem um campinho de futebol, brincar um pouquinho, correr um pouquinho, né? Ou só deitar na rede e olhar para a natureza. Isso, ler um livro, deitar na rede com aquele ambiente ao seu redor. Então, aproveite. Acho que todos nós merecemos desfrutar da natureza e saber respeitá-la também, né? Existem regras que a gente deve seguir para não poluir, para não degradar, para permitir que a natureza se expanda e viver em harmonia. Beleza?
Essa foi a nossa 10ª dica aí. E vamos lá para dica bônus. Dica bônus que a Fernanda reservou pra gente, importantíssimo. E a nossa dica bônus é: se você não é rico, precisa ser habilidoso. Ah, gente, como precisa. Se você tem recursos, só pagar. E também não é uma tarefa fácil. Para você encontrar mão de obra hoje na área rural é difícil, tá? Quando você acertar, achar o camarada aí, ó, agarra ele, não solta não. Ou 1, ou 2, ou 3, dependendo do tamanho da sua propriedade e da função da sua propriedade. Mas se tu não tem recurso, meu amigo, vai ter que, ó, marido é habilidoso. Arregaçar as mangas e meter a mão no trabalho. É roçadeira, é motosserra, é enxada, é buraco que tem que fazer, é carrinhar material, carrinhar aterro. Árvore, né? Quebrou. Árvore que quebra sem te avisar. Toda vez que você chega aqui tem uma surpresa, né? Muitas boas, mas muitas decepcionantes. Às vezes tem uma árvore que caiu, tá no meio do caminho, para tudo, descarrega o carro, não sei o quê. Depois você tinha um planejamento de descansar apenas, não, tem que cortar a árvore, tá feio, né? Nós temos aqui em particular um laguinho que a gente fez e botamos alface d'água. Gente, aquilo se prolifera com uma beleza, aquilo consome muito do meu tempo, né? Se demorar muito a vir, aquilo se prolifera de uma tal forma que eu perco o controle. Aí, meu Deus do céu, eu passo às vezes horas ali para tentar criar uma condição do peixe que vive lá, pelo menos dar uma respirada, né? Alguns falam que aquilo faz mal, algumas falam que aquilo faz bem, né? Aquela quantidade de... essa vegetação aquática, né, que dá por cima da água. Na verdade eu não sei, eu sei que os peixes que vivem lá estão vivendo, não reclamaram, não tem mortandade de peixe. E uma coisa que eu percebi que deixa sempre a água bem limpa, aquela planta aquática. A parte do benefício é que ele serve de alimento para os peixes, alguns peixes já percebi que comem, e também atrai aves, né? Tem algumas aves que pousam em cima dela e ficam ali ciscando, pastando, para quem preferir, comendo insetos que vivem ali naquela vegetação. E também serve para limpar a água fica sempre cristalina, né? Apesar do fundo ser meio que lamento, né? A lama fica decantada, mas o restante da água fica limpinha, ao ponto da gente conseguir enxergar os peixes que vivem ali, beleza? Essa é a dica bônus. Ou você paga, ainda assim é difícil, para arrumar mão de obra, mas se o recurso não for o suficiente, você vai ter que meter a mão aí para cuidar dos afazeres, que são muitos. Se preparem, hein? Boa sorte. Então essas são as nossas dicas. Pegue aí, né, conforme a nossa experiência, pouca experiência que a gente tem, mas temos, e compartilhamos nesse vídeo. Espero ter acrescentado, ajudado a um ou outro aí. Se a gente ajudou você, coloca lá nos comentários, pô, obrigado. Alguma coisa assim, ó, me ajudou sim. Ou compartilha alguma coisa com a gente, que a gente também não sabe tudo. Para você que já tem a chácara, um sítio, já vive ou mora, ou só passeia, se quiser dar alguma dica também, escreve nos comentários aí. E Deus abençoe o sonho de vocês, seja ele um sonho parecido com o nosso, ou seja ele qual for, ok? Fiquem com Deus, um grande abraço. Curte nosso vídeo e segue nosso canal, ativa o sininho para acompanhar nossos vídeos. Até mais!